Olá, amado irmão e irmã, nesse sábado, recorramos a Nossa Senhora para que com ela possamos ouvir e acolher a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não nos desprezeis em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Donde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós bem sabemos que o bem que nós estamos buscando cultivar na nossa vida, que o bem que nós estamos buscando construir no mundo, ele é defrontado pelo mal, constituindo uma verdadeira batalha. E a parábola do joio e do trigo hoje nos ajuda a compreender, em primeiro lugar, que neste mundo nós não encontraremos o bem no seu sentido pleno e tampouco encontraremos o mal no seu sentido pleno. Não. Nesse mundo e em todas as realidades que nós vamos viver, pessoal, histórica, eclesial, tudo aquilo que nós formos viver, nós teremos que ter esta compreensão. O bem e o mal coabitam. Ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, não existe amigo perfeito, casamento perfeito, comunidade perfeita, não. Nada é perfeito. E nós precisamos entender isso para que a gente possa viver esta batalha entre bem e mal, tal e qual nós podemos aprender com a palavra de Deus. E a sabedoria presente na parábola que nós acabamos de ouvir nos ajuda a entender que esta batalha é marcada por 3 momentos. O primeiro momento é o tempo da semeadura. Deus vem e planta na nossa vida, e planta na igreja, e planta no mundo, e planta no seu trabalho, e planta na sua família o bem. Um bem que vai ser cultivado, um bem que é para crescer e para frutificar. O bem é plantado por Deus, mas o seu inimigo, conforme nos disse o Evangelho, veio no meio da noite enquanto todos dormiam e semeou o joio, ou seja, o mal. O mal que não vem de Deus, ele é fruto do seu inimigo. É o demônio que vem e semeia nos nossos corações o pecado, que faz crescer na nossa vida toda espécie de mal. E não só na nossa vida, porque o mal que o inimigo semeia vai crescendo na nossa família, vai crescendo na nossa comunidade, vai crescendo na sociedade. E nesse primeiro momento da batalha, que é entre a semeadura de Deus e a semeadura do inimigo, a nossa atitude tem que ser a vigilância. Você ouviu o Evangelho? Quando foi que o inimigo semeou o joio? Quando todo mundo estava dormindo. Se você dormir, se você bobear na sua vida, o inimigo vem e semeia o mal. E às vezes a gente não percebe, porque no Evangelho só percebeu quando começou a crescer. Muitos de nós estamos com as sementes de Satanás no nosso coração, com as sementes de Satanás na nossa família, na nossa comunidade, e não está percebendo, porque a gente dormiu, porque a gente bobeou. Então, irmão, vigia, presta atenção, fica desperto na oração, fica desperto na fidelidade, fique atento e acolha, sobretudo e principalmente,
às sementes que Deus planta na tua vida, como nós meditamos ontem, a partir da compreensão. E o resto, não dê espaço. Vigia. E o segundo momento dessa batalha espiritual entre o bem e o mal na nossa vida é o tempo do crescimento. Porque, inevitavelmente, as sementes que nós tomamos posse, que nós trouxemos para o nosso coração, elas vão crescer. Sejam as que Deus plantou, sejam as que o inimigo plantou, elas vão crescer. Só que as que Deus plantou, elas começam a produzir frutos. Então a luta, o empenho para viver o caminho de Deus começa a dar resultado. Só que o mal, ele também começa a aparecer. Porque foi justamente quando o trigo apareceu que os funcionários olharam e falaram assim: opa, parece que tem alguma coisa de errado aqui. E aí eles vão até o patrão e perguntam: de onde é que veio o mal? Na nossa vida também é assim. Às vezes a gente está crescendo, a gente está se empenhando, a gente está caminhando, a gente está progredindo, as coisas estão indo. Mas de repente a gente olha e fala: parece que eu não brotei isso. Parece que eu estou vendo na minha vida coisas que não fui eu que busquei. Da onde é que veio esse mal? Da onde que veio esse problema? Da onde que vem essa situação? Foram as sementes que o inimigo plantou e que agora começam a aparecer. Mas aí então a gente precisa lidar com esse momento do crescimento, aonde está crescendo bem, mas simultaneamente também começa a aparecer o mal, com a sabedoria de Jesus. Para nós, a solução mais fácil é elimina. Arranca, dá um jeito disso daí, vamos cortar. Se é a pessoa que está me dando problema, eu mando embora. Se é alguém na minha família que está dando muito trabalho, trilha seu caminho. Da comunidade eu excluo. Não, Deus não faz isso. Para nós pode ser um escândalo aquilo que o patrão, ou seja, que Deus fala para os funcionários que perguntam se quer que arranca. Ele vai dizer: não, deixa crescer um e deixa crescer o outro. Porque a lógica de Deus não é a lógica da eliminação. O tempo do crescimento, meus irmãos, a gente pode dizer que é o tempo da paciência amorosa de Deus. Não é porque o mal foi semeado nos nossos corações, não é porque o mal está semeado no mundo que ele precisa triunfar, não. Deus, em sua infinita misericórdia, ele tem a paciência de esperar a conversão. Deus deixa que os maus estejam junto com os bons. Deus deixa que dentro do nosso coração exista um pouco de mal, apesar da bondade que nós buscamos, porque se for eliminar todo o mal, nós seremos eliminados. O que é que vai sobrar? Talvez nada. O amor de Deus por nós é tão paciente que o tempo do crescimento não é para que a gente sofra, mas é para que a gente se converta. Ver o bem e o mal crescendo junto não deveria nos escandalizar, não deveria nos assustar, não, mas deveria nos dar esperança. Eu tenho um Deus que espera que o mal que foi plantado no meu coração se converta e frutifique. Porque o que vai fazer diferença de fato entre o joio e o trigo são os frutos. O joio não produz fruto. O mal não produz fruto, mas aquilo que vem de Deus frutificará. E se você a acolher, então você também poderá se converter. Diante do mal, o que Deus tem é paciência. Mas nessa batalha haverá o dia da colheita. Então a semeadura, o crescimento e a colheita. E o que é esta colheita? Aí sim, é quando Deus vem para separar os bons dos maus, o trigo do joio. E o evangelho é muito claro. O trigo, aqueles que acolheram a semeadura de Deus, tomaram posse das boas sementes e fizeram elas crescer e produzir frutos, serão levadas e guardadas no celeiro. E aqueles que não, que fizeram crescer o mal, que não se converteram e que se obstinaram naquilo que foi semeado pelo inimigo, serão lançados no fogo. E não é porque Deus quer. O que Deus quer na sua infinita misericórdia e paciência é que todos se convertam. Serão lançados no fogo do inferno por sua própria responsabilidade,
aqueles que não converterem o seu coração. Não é porque o mal foi semeado no teu coração que você está condenado. Não é porque o mal cerca a nossa vida que nós devemos deixá-lo crescer dentro de nós. Não. Deus tem paciência com você. Deus tem paciência comigo. Mas agora, ser joio ou ser trigo é uma decisão pessoal. E como tem aquela musiquinha, não quero ser joio, Senhor, quero ser seu trigo de amor, é a decisão que nós devemos tomar hoje. Eu quero ser trigo. Eu sei que o mal existe em mim, porque o demônio semeou isso. Eu sei que o mal existe em mim porque muitas vezes a maldade deste mundo entrou dentro de mim. Eu sei que o mal existe em mim porque muitas vezes eu dei espaço e ele cresceu. Mas eu vou acolher a paciência amorosa de Deus e deixar ele converter o meu coração. Irmão, irmã, acolhe a paciência de Deus e aproveite dela para que no seu amor a sua vida se transforme. Senhor Deus, nós sabemos que não somos perfeitos, mas na luta entre o bem e o mal, nós queremos crescer na força da Tua palavra e produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Ajudai-nos, Senhor, para que no dia da colheita nós sejamos levados contigo para o celeiro eterno e jamais pereçamos no fogo do inferno. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, para que, reconhecendo o mal que está em você, você o converta nos frutos da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.